Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Estudando por questões. Hoje, questão Sebrasf, mas olha que legal, questão Sebrasf de múltipla escolha. Questão Sebrasf de múltipla escolha. Nós vamos falar de direito constitucional e vamos falar de organização do Estado. Quando a gente estrutura a organização do Estado, a gente está trazendo o ponto dos entes federados. E aí a gente precisa compreender qual é o papel dos entes federados? E a gente trabalha a ideia da autonomia. A gente trabalha bastante essa ideia da autonomia dos entes federados. E é isso que a gente vai conversar, é isso que a gente vai entender, é isso que a gente vai construir nessa próxima discussão, nessa próxima questão que a gente vai fazer na aula de hoje. Vamos lá? Vamos começar a conversar, vamos começar a trazer essas circunstâncias. E aí eu vou colocar na tela a nossa questão de hoje, então. Questão de hoje na tela para vocês. A discussão é a seguinte: olha só, autonomia do Estado para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador denomina-se: letra A, autogestão, letra B, autolegislação, letra C, autoadministração, letra D, autogoverno, letra E, soberania. Bom, o que os entes federados não têm é soberania. Eles têm autonomia. Então, a primeira coisa que eu já posso colocar, e já posso fazer o nosso resumo de hoje da questão é: os entes federados não têm soberania, eles têm autonomia. Primeira coisa que eu já posso destacar, primeiro ponto que eu já posso esclarecer. Bom, os entes federados que têm autonomia são quantos? São 4. E quais são? União Federal, Estados, municípios e o Distrito Federal. União Federal, Estados, municípios e o Distrito Federal. Bom, então agora nós temos que conversar, nós temos que ver qual das alternativas é a resposta. Vejam só, a autonomia do Estado para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador denomina-se. Cara, tem até uma deixada aqui, né? Uma deixa pela ação administrativa. Bom, poderia gerar uma dúvida na questão da autogestão, administração, gestão, mas legislação já eliminava, governança já se eliminava, e a autonomia para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador vai se configurar em autoadministração, uma das 4 características da autonomia que toca os entes federados. Quais são essas características? Como é que a gente estabelece? Então, a gente tem a autoadministração como resposta, a letra C de CISC, letra C de Cristo, letra C de casa aqui para nós, a autonomia do Estado para gerir negócios próprios pela ação administrativa do governador denomina-se autoadministração. Então a gente já tem essa resposta, já tem esse gabarito, beleza? Letra C. E aí a autoadministração é o quê? É a capacidade de se administrar, ou seja, os entes federados têm autoadministração porque nós estamos falando da capacidade de se administrarem de forma independente, ou seja, tomando suas próprias decisões executivas, de gestão, certo? Legislativas, captar receitas, gerir despesas. Nós temos 4 características que estruturam a autonomia dos entes federados. Quais são essas 4 características que se estabelecem? Então, os entes federados são 4: União, Estados, municípios e Distrito Federal, que não possuem soberania, mas sim autonomia. A soberania, que é o poder supremo que o Estado brasileiro possui nos limites do seu território, não se sujeita a nenhum outro poder de igual, né, ou superior magnitude. Então, a soberania é a representação do Estado. Tá? Aqui, quando a gente está falando de entes federados, eles não têm soberania, nós temos autonomias. E nós temos 4 características que estabelecem essa ideia de autonomia para os entes, que são o autogoverno, então é a capacidade dos entes escolherem seus governantes, sem interferência de outros entes. Então, nós temos todo o processo legislativo que envolve a escolha no município dos prefeitos, no estado dos governadores, no Distrito Federal do governador, que nós temos toda a autonomia, toda a organização que a Constituição estabelece para a escolha dos representantes do Legislativo, os vereadores nos municípios, deputados estaduais na Assembleia Legislativa, deputados distritais na Câmara Legislativa, certo? Nós temos a auto-organização, que é a capacidade de instituir suas próprias constituições, são as leis, né, que organizam o próprio ente,
Constituição estadual é a norma que organiza os estados, lei orgânica municipal é a norma que organiza os municípios, lei orgânica do Distrito Federal é a norma que organiza o Distrito Federal. A auto-organização está estruturada nesse sentido. Autolegislação, que é a capacidade de elaborar suas próprias leis. Então, nós temos as leis estaduais, nós temos a Constituição estadual, nós temos normas estaduais, leis complementares estaduais, nós temos toda a normativa, tá? Todos os atos normativos, né, estaduais que são necessários. Também temos esses atos normativos, a estrutura de leis nas leis orgânicas. Então, a autolegislação, capacidade de elaborar suas próprias leis através de um processo legislativo próprio, no entanto, deve obedecer, sem dúvida nenhuma, às diretrizes da Constituição Federal, porque as normas do processo legislativo são aquelas normas que a gente destaca lá na Constituição como normas constitucionais que precisam de reprodução obrigatória, né? Estava faltando a palavra. Aquelas normas constitucionais de reprodução obrigatória, aquelas normas constitucionais que precisam ser copiadas, né? Está lá na Constituição Federal, eu preciso copiar para a minha Constituição Estadual. Está lá na Constituição Federal, eu preciso copiar para a minha lei orgânica. Então, esse é o processo, essa é a ideia, né, da autolegislação. Então, na autolegislação, onde a gente tem, certo, a capacidade de elaborar suas próprias leis através de um processo legislativo próprio, certo? No entanto, devem obedecer às diretrizes legais federais, pois há uma rigidez constitucional. A rigidez constitucional, a rigidez da Constituição, a proposta das normas constitucionais de reprodução obrigatória, a ideia do princípio da simetria, por exemplo, para os estados e para os demais entes federados, tudo isso trazendo a ideia da autolegislação e os limites constitucionais da autolegislação. Depois, a quarta autonomia, que é a que nos interessa, que foi objeto de pergunta na prova, se a gente for olhar a autoadministração, a ideia ali das ações administrativas de gerir os negócios próprios pela ação administrativa do governador, nós vamos dizer que a autoadministração é a capacidade de se administrar, né, os entes, né, de se administrar de forma independente, tomando suas próprias decisões executivas, ou seja, de gestão, legislativas, eu colocaria normativas ao invés de legislativas, né? Colocaria aqui normativas, porque a gente pode ter normas de regulamentação, por exemplo, das leis. Captar receitas, gerir as despesas, ou seja, toda aquela ideia de gestão, né, de realizar seus negócios próprios, ações administrativas que estabelecem, né, o funcionamento dos negócios próprios de cada ente e a gestão de cada ente. Então, a autoadministração. Então, a gente consegue colocar aqui. Então, cuidado, entes federados têm autonomia, cuidado, entes federados têm 4 características de autonomia: autogoverno, auto-organização, autolegislação, autoadministração, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua característica e seu conceito. É preciso dominar. Lembrar também que os entes federados estruturados em 4 entes é proibida a secessão, ou seja, nenhum ente federado pode deixar de pertencer à Federação Brasileira. Isso está previsto lá no artigo 1º da Constituição Federal, que estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, de estados, municípios e Distrito Federal. Então, todos esses pontos, todas essas discussões trazem para nós isso. Coloco aqui para vocês ainda uma tabelinha, ó, da auto-organização. O que organiza o Estado, a Constituição Estadual? O que organiza o município? A lei orgânica. O que organiza o Distrito Federal? A lei orgânica. Autogoverno é a questão da escolha dos seus governantes, né? Tá ali, então, a escolha do governador de estado, a escolha do prefeito municipal, a escolha do governador do Distrito Federal, eleições majoritárias, né? Permissão de uma reeleição, certo? Então, a gente tem esse ponto. A autolegislação, que é a realização das suas normas a partir do processo legislativo estabelecido a partir do elemento de copiar da Constituição Federal o processo legislativo da Constituição Federal, a ideia das normas constitucionais de reprodução obrigatória, a autolegislação com a própria composição do legislativo, o Estado tem legislativo a partir da Assembleia Legislativa, o município tem legislativo a partir da Câmara Municipal, que foi estagiário. Eu sempre critico isso, ó, pode ver, ó, porque eu não falo Câmara de Vereadores, eu falo Câmara Municipal, né? Os vereadores participam da Câmara de Câmara Municipal, certo? Então, o legislativo na Câmara Municipal, o legislativo na Câmara Legislativa, trazendo esses pontos. E a autoadministração é o poder que tem de se captar receita, de gerir suas despesas, de fazer sua gestão. Então, a gente conseguiu aqui estruturar essas 4 características da autonomia, né? Essas 4 características da autonomia que
que são bastante importantes, que a gente consegue ordenar aqui, que a gente consegue organizar. Olha aqui, ó, essa aqui estava melhor. Ó. Antes estava mostrando, tem duas copiadas. Botei aqui autolegislação e administração, mas essa aqui está melhor. Poder que tem captação recente ali, suas despesas. Aí é a mesma coisa, só ficou melhor distribuído aqui pela letra. Tá bom? Então, de novo, auto-organização, autogoverno, autolegislação, autoadministração. As características da autonomia que envolve os entes federados. Lembrando, entes federados não têm soberania, eles têm autonomia. Gostou dessa aula? Bom, curte aqui, compartilha, participa do nosso canal do Telegram e segue aqui todas as nossas especificações, todas as nossas provocações. E lembra, você pode fazer parte do nosso canal de membros, certo? Bora participar, veja as informações, veja os destaques aqui. Você pode apoiar o canal e pode ter muito mais benefício sendo membro do nosso canal. Espero você. Forte abraço para você. Bora seguir estudando, porque juntos nós vamos, sem dúvida nenhuma, te levar até a nomeação no concurso que você tanto almeja. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.